Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais transparência na arbitragem? Será? A CBF decide liberar os áudios do VAR. Você vai saber a partir de quando e como isso vai funcionar. E também a minha opinião, claro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, não sei se todo mundo sabe, mas acho importante, pelo menos nesse vídeo, falar pra vocês que eu sou formado em arbitragem. Sim, eu fiz um curso na Federação Gaúcha de Futebol, juntamente com outros 50 árbitros que estavam sendo formados naquele momento, no longínquo ano de 2007. Eu trabalhava na Rádio Gaúcha e fiz o curso para ser comentarista de arbitragem. A rádio tinha uma iniciativa na época de não ter apenas, ou não ter mais ex-árbitros comentando, e sim jornalistas que têm uma capacidade de comunicação maior, né, ou pelo menos como prioridade, e saber fazer ou traduzir o arbitrês para uma linguagem mais coloquial, mais falada e tudo mais. Hoje quem está lá é o meu amigo Diori Vasconcelos, que é também formado em arbitragem, é jornalista e é o comentarista de arbitragem das jornadas, como outras rádios no sul do país também fizeram esse movimento. E foi muito legal, isso me ajudou muito para ter uma base e entender como é que funciona as leis do futebol. Aliás, recomendo, viu? Torcedores, muitas vezes o jogador não conhece a regra, os dirigentes, e aí às vezes, né, o cara vai pro microfone, passa uma vergonha, porque reclama de um lance que na verdade teve a aplicação da regra. Significa que os árbitros sempre aplicam a regra e nunca erram? Obviamente não. E a gente vive um momento muito delicado, né? Um momento de, cada vez mais, de muita pressão sobre a arbitragem, que não tem o preparo devido, e esse é o principal ponto, né? A gente tem a arbitragem no Brasil, especialmente, ela é uma atividade amadora. Os árbitros recebem um cachê, eles não podem depender apenas da arbitragem, isso é previsto no regulamento, você precisa ter uma outra atividade fim, ou seja, o cara não consegue se dedicar exclusivamente para aquilo que movimenta milhões, bilhões pelo planeta, que define os rumos dos clubes, de campeonatos. Então eu acho assim, eu penso que a arbitragem deveria ser olhada por outro ângulo. Não obviamente isentá-los, porque eles cometem erros, mas o erro também é consequência de tudo isso que eu estou falando. Eles não têm uma estrutura, o árbitro tem que cuidar da sua parte psicológica, da sua nutrição, da sua preparação física, tudo por conta, gente. Quando ele, normalmente nos estaduais especialmente, né, em que o transporte ele é terrestre, o árbitro tem que bancar a gasolina, ele recebe um extra, ele racha com seus companheiros, ele vai dirigindo, sabe? E aí pensa, né, o jogador entra, só cuida a roupa do corpo, né, uma malinha que é entregue pelo staff, o cara entra no ônibus, no avião e tal, só se preocupa em jogar. Obviamente que os jogadores são os protagonistas, eles têm uma valorização merecida, mas se a gente comparar, né, é um disparate muito grande. E como é que esse jogador que recebe não sei quantos dígitos vai respeitar um cara que está ali para ganhar um cachê, para fazer um bico? Infelizmente a arbitragem no Brasil é isso, é um bico. E eu acho que ela deveria ser mais profissional. Mas o assunto do vídeo é só para dizer para vocês, né, que eu me interesso muito pelo assunto, acompanho as mudanças na lei, e elas mudaram muito nos últimos anos, o que é uma novidade, porque por mais de 100 anos a International Board, que rege as regras do futebol, nunca quis mudar muito as regras do jogo, exatamente para democratizar cada vez mais o esporte mais popular do planeta. No sentido de que você consegue jogar com quase as mesmas regras, o mesmo esporte numa Copa do Mundo ou no quintal de casa. Só que o mundo muda, né, gente? Evolui, a tecnologia se faz cada vez mais presente, o futebol virou um negócio que movimenta muito dinheiro, são muitas câmeras e às vezes o que a gente vê no sofá da casa, no sofá da sala de casa, o árbitro lá dentro não consegue ver. Porque ele tem que comandar 22 jogadores, ele é sozinho, tem os seus auxiliares e tal, ter as 17 regras na sua cabeça e não só aplicá-las como interpretá-las. É realmente insano. E aí vem a tecnologia para auxiliar, algo que já havia acontecido aí no vôlei e no tênis, só para ficar nesses dois esportes. E aí veio, né, o árbitro de vídeo. Então nos últimos anos, muitas mudanças na regra, e especialmente o ingresso do VAR, que foi a maior tecnologia, a maior revolução tecnológica do futebol, a gente pode colocar dessa forma. Só que, de novo, olha como cada vez a gente precisa dar um passo a mais, né?
Além da chegada do VAR e toda a adaptação que a gente vem sofrendo desde 2018, com esperar a validação antes de comemorar um gol, a cada lance de pênalti, os jogadores tendo que se adequar dentro de campo, o torcedor no estádio também, tudo isso está sendo uma adaptação para todos nós. Só que agora a gente isso vai afunilando, né? A gente está chegando numa encruzilhada de também tentar entender por que os árbitros tomam determinadas decisões. E se existe um protocolo do VAR de que você precisa fazer a checagem, a revisão em lances de pênalti, gol não gol, cartão vermelho e identificação de jogador, né, para não expulsar o jogador errado, não dar cartão para o jogador errado. Se existe esse protocolo, e os mais polêmicos são, né, obviamente, gol não gol e pênalti, muitas vezes há o questionamento dos clubes, dos jogadores, da torcida. Por que ele não foi ver tal lance? Pô, tá todo mundo vendo na televisão em casa que o jogador sofreu pênalti. Por que esse lance não foi revisado? E aí vieram reclamações públicas, especialmente nos últimos dias aí de dirigentes do Flamengo e do Galo, de que, poxa, por que a gente não consegue ouvir os áudios do VAR? Por que a gente não tem acesso ao que é conversado? Eis que a CBF finalmente tomou essa decisão. Algo que a Conmebol já havia feito, e olha que a Conmebol erra pra caramba, comete muitos equívocos. Eu discordo de muitas decisões da Conmebol, do jeito de conduzir o futebol e a arbitragem, mas a Conmebol, a gente gostando ou não, em vários lances, né, ou até mesmo tem como protocolo divulgar os áudios por decisões tomadas na arbitragem. Inclusive, a mais recente, né, foi no gol do Dudu, no empate do Palmeiras com o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, em que o Daverson invadiu o campo e que pela regra, né, o gol seria irregular ou não, e aí a gente entendeu ali na conversa qual foi a decisão que eles tomaram com o árbitro de vídeo juntamente com o Vilmar Roldan, árbitro de campo. A gente pode discordar da decisão, a gente entende o porquê ela foi marcada. Vocês estão me entendendo? E a CBF, através do Edinaldo Rodrigues, o presidente em exercício, né, que substitui aí o Rogério Caboclo, anunciou essa decisão, que vai começar a entrar em vigor a partir do dia 10 de novembro, 31ª rodada. Mas por que dia 10 de novembro? Obviamente porque isso precisa ser bem estudado, elaborado e também deve haver um protocolo para isso. Não é simplesmente, vamos divulgar o VAR aqui para quem me pedir. Eu achei interessante a medida porque ela vai regulamentar, ela vai colocar de uma forma oficial, de uma forma regrada, de uma forma ornamentada, para que a gente tenha acesso a isso. Não só a gente, imprensa, não só os clubes e os jogadores e os torcedores também. A ideia é que até 24 horas após as partidas, após as rodadas, a CBF libere esses áudios e inclusive com um relatório, com legendas para explicar as decisões, né, para facilitar a compreensão desse vídeo com o áudio, e que será acessível no canal do YouTube da entidade, no caso no canal da CBF TV. Poxa, cara, eu achei brilhante. E aí você pode me perguntar, mas será que isso vai diminuir as polêmicas? Não, não vai. Não vai porque em muitos casos a gente vai seguir não concordando com a decisão. A única diferença é que a gente vai entender o porquê ela foi tomada. Mas mesmo assim, a gente pode não concordar. Tá bom, entendi que ele entendeu como um puxão, entendeu como um agarrão, mas não concordo, porque para mim não foi o suficiente para derrubar o jogador. Vocês estão me entendendo? Infelizmente, a regra ela é boa parte interpretativa. E sendo interpretativa, a gente vai continuar interpretando. O árbitro no campo, o VAR na cabine, a gente em casa, aquela coisa toda, né? Cada um do seu jeito. Pelo menos, eu acho que traz um pouco mais de transparência, porque muitas vezes a gente fica sem saber o que pensar, sem entender o porquê daquela decisão. E como os árbitros não dão entrevistas, e isso é uma prática da FIFA, né, em nível mundial mesmo, para que os árbitros não se manifestem sobre decisões técnicas, a gente fica sem entender. E aí fica só aquele festival de reclamação, e o dia seguinte da rodada todo mundo só fala de arbitragem e tudo mais. Então eu acho que isso pode minimizar, até porque
Eu já acompanhei, assim, fiz alguns experimentos, fiz uma matéria para o Jogo Aberto, acompanhando como é que funciona essa decisão. Cara, e é tudo muito rápido e você precisa ser rápido. Eu até não fui rápido. Eles me deram um lance para analisar lá e eu tentei ser o mais rápido possível e é difícil, gente. Isso a experiência vai dando para os árbitros, né? E você tá no calor do jogo, você precisa tomar uma decisão rápida, tem transmissão rolando, tá todo mundo falando e muitas vezes eles demoram e tomam porrada, né? Porque a gente quer a decisão cada vez mais rápida para não deixar o público esperando, o jogador esfriando, só que você precisa tomar a decisão correta, também tem isso. Então vejam como é difícil. E ao mesmo tempo, eu penso que todo mundo tá preocupado assim, pelo menos foi o que eu ouvi, de acordo com essa decisão, do tipo assim, pô, então quer dizer que agora eles vão combinar o que dizer, né? Porque vai ser só no dia 10 de novembro, tem tempo para eles decidirem o que fazer. Na verdade são 15 dias para frente, aí 15, 20 dias. Não, é só para definir os protocolos. Porque assim, alguém acha, e como eu já acompanhei, eu posso falar, alguém acha que os árbitros ficam conversando durante o jogo, do tipo, e aí, onde é que a gente vai jantar aqui hoje? Estamos visitando aqui Porto Alegre, né, fazendo o jogo do Inter aqui, onde é que a gente vai jantar depois da partida? Ou, pô, esse Yuri Alberto aí, pô, o cara joga bola, hein? E esse fulano aí, pô, perdeu um gol feito, nossa, que pereba e tal. Vocês acham que eles ficam conversando sobre isso? Não, gente, a comunicação, o jogo ele tem uma adrenalina muito alta. E uma necessidade de decisões, de tomada de decisão muito rápida, de uma intensidade muito alta. Então, as conversas elas são muito objetivas. O que a gente vai ouvir são conversas do tipo, o que você está vendo aí? Ah, eu vi um puxão. Se o árbitro de vídeo não viu um puxão, ele vai falar, não tem puxão, você foi enganado, você se confundiu, venha ver no VAR aqui porque o que você está vendo eu não estou vendo. E aí o árbitro vai lá, faz a revisão, aquela coisa toda, o árbitro chega lá e pede as imagens, me dá a imagem lateral, me dá uma imagem aérea, me dá uma coberta, me dá uma por trás. Ok, agora desacelera, bota no slow, para eu ver se tem o ponto de contato e tal. Tudo. É esse tipo de conversa que o árbitro de campo tem com o árbitro na cabine do VAR. E é isso que vai ser revelado. Simplesmente para a gente entender o que aconteceu. Não vai ter nenhum conchavo, nenhuma coisa reveladora. Não, mas pode, obviamente, traduzir um pouco mais aquelas dúvidas que a gente tem. Pô, por que ele não foi ver no VAR? Sabe? Tem alguns lances em que simplesmente o VAR comunica ao árbitro, não, segue o jogo. Por quê? Por que ele não foi sequer ver? Esse lance poderia ser analisado. Será que poderia? Será que precisava? Tem alguns lances em que não tem necessidade. Então tudo isso eu acho que vai facilitar a nossa compreensão. O que vocês acharam dessa medida? Eu gostei, não acho que vai diminuir as polêmicas, exatamente por isso, porque a gente pode seguir não concordando com as decisões, mas eu acho que é mais transparente, é mais claro e a gente vai poder, pelo menos, ver, inclusive, a competência e a incompetência de cada um. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!